Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer ao Ricardo Otaki pela sessão do espaço, esse pensamento, a Maru Tucci por ter abraçado a edição do livro, a Milena faz a comercialização, faz o desenho do site, convite, e ao Boris, que teve a gentileza de fazer o prefácio do livro. Se quiserem fazer perguntas, por favor, sinta-se à vontade. O livro tem origem no ensaio fotográfico chamado Avenida Paulista, que eu fiz entre 82 e 2015. A razão de ser da Avenida Paulista como objeto de ensaio é um lugar que eu conheço desde criança, de andar de ônibus e bonde, o Bonde Angélica, tenho essa lembrança, né? Frequentar e observar as transformações. E o ensaio fotográfico, ele leva, quer dizer, o motivo central do ensaio é entender a avenida como um lugar em fluxo, um espaço de transformação contínua, uma paisagem cambiante. Então, o ensaio observa as mutações e cicatrizes dessas transformações ao longo do tempo. A palavra mutação é escolhida a ter, tem essa relação com a biologia. A vida, de certa forma, pode parecer enferma. As transformações da vida têm esse caráter um pouco corrosivo. Quem frequenta a vida ou quem examina os pais vai ter um pouco essa sensação. Outro aspecto deste ensaio é meu interesse pela paisagem urbana é feita de objetos, pessoas, cenas. A matéria que é feita a paisagem urbana é muito importante nesse trabalho. Daí eu ter escolhido o formato médio, 6 que eu negativo, muita informação, muita definição, e trabalhar com um foco muito extenso nas imagens. Então, toda a matéria, todos os detalhes do que é feita a paisagem comparecem nas imagens. Então, são imagens que, de certa forma, conduzem uma leitura dentro, poder se dar conta desses detalhes que as imagens trazem. Então, esse é a base conceitual do trabalho. E por que ele durou ou levou tanto tempo para ser feito? O Avenida Paulista é meu segundo ensaio em formato médio. Então, é um trabalho relativamente lento. Ele é feito com tripé, não é uma câmera na mão. As cenas só são produzidas depois que eu me dei conta que o que eu me deparo vai dar origem a uma imagem. Então, só depois desse conceito mental se estabelecer é que eu tiro a câmera da sacola, monto o tripé e faço a imagem. Esse é um processo lento que vai se acumulando. Então, uma vez revelado o filme, que é feito quase que seguindo, feito contato, eu examino o material para ver o que resultou. Isso vai levando aos próximos passos. Então, esse período longo de ensaio tem a ver com essa decantação da observação e do fazer das imagens. E é claro que esse ensaio é feito em paralelo com outros trabalhos. Então, não é a única coisa que eu faço, o que eu fiz ao longo desses 32 anos de ensaio. A palavra ensaio que eu utilizo, minhas obras, quase todas têm esse caráter de ensaio. Ensaio é uma palavra que é usada nas artes cênicas para caracterizar uma experimentação, na ciência também para experimentação, e na literatura, o ensaio também é tido como uma forma. Eu adotei o termo de ensaio em conceito nesse sentido. O ensaio é uma forma de expressão fotográfica. O ensaio é um conjunto de imagens articuladas, não é uma coleção empilhada de imagens, mas é um conjunto em que as imagens conversam entre si. E
Conversar entre si significa que eu posso acrescentar ou tirar uma imagem, de modo que o conjunto não se altera substancialmente. O livro é um ensaio nesse sentido. É um ensaio a partir do outro ensaio. Ele foi pensado como se fosse um filme. A edição, a montagem do livro, obedeceu um pouco essa ideia de que há uma narrativa que o autor construiu com planos e contraplanos, como no filme. Você tem flashback, você tem certas situações que reaparecem em outro tempo, em outro contexto. Minha escolha não ter posto legenda, não ter feito um índice das imagens. Porque esse livro não tem um caráter de documentação social, histórica, ou jornalística, ou ser um registro sistemático de arquitetura. Então, ele tem esse caráter de filme, uma narrativa no tempo. A única informação a única pista presente sobre isso são as datas das imagens, discretamente colocadas no pé da página. O livro não é, a edição não é cronológica, ela é temática, mas essa temática ela varia ao longo do desenvolvimento do livro. Se alguém lembra de trechos da avenida, há pedaços do livro que é uma sequência física no andamento das imagens. Outras vezes não, as relações são de ordem formal, são as figuras femininas que comparecem no livro. O livro tem uma característica interessante, que ele não tem título nem na frente nem atrás, somente na lombada. A, a imagem da capa é a última imagem do livro e a última capa é a primeira imagem do livro. Então, essa ideia de que há uma circularidade no desenvolvimento do livro e também é, sugere um convite. A avenida é um nome feminino. Aí a presença de figuras femininas ao longo do livro é uma representação de uma figura feminina. E a primeira imagem, praticamente a primeira imagem, o par de imagens que abre o livro é uma cariática. E ao longo do livro, há uma série de figuras femininas, sejam cartazes, ou eventualmente uma figura física congelada de uma feminina, conduz essa narrativa. Como se fosse uma segunda voz do livro, são essas figuras, essas representações humanas. Então, conceito de ensaio, esse conceito de conjunto de imagens. E por que fotografia? Né? A fotografia é quase um sinônimo de memória, para muitos de nós. Né? Uma memória afetiva, uma memória material, escolhe, há uma tendência ao ser humano de escolher os lugares, os temas de memória. E a fotografia, desde a invenção do Florence, a invenção do Florence, da fotografia, já tinha a ideia do negativo, a ideia da multiplicação das imagens. Então, a ideia do livro é a ideia da multiplicação, da disseminação da informação dessa representação fotográfica na Avenida Paulista, do espaço em torno da Avenida Paulista. A fotografia é sempre um documento sobre e a partir da realidade. Ela tem esse duplo caráter de ser documento, ser testemunho e ser ficção. Porque a imagem que eu faço é uma escolha, é uma construção particular, peculiar. Sim. Como é que foi feito o sequenciamento das imagens? Quer dizer, isso foi feito em filme fotográfico negativo. Eu digitalizei todo o acervo de imagens da Paulista, que valia a pena ser preservado ou estudado de uma maneira.
E ao longo desse processo de digitalização, que levou 2 anos, eu fui peneirando material, pares, trincas, pequenas sequências, pequenas narrativas. E juntei essas pequenas narrativas no período de 3 meses. Eu desenhei o livro, aprendi a usar o programa que faz design do livro, procurei uma gráfica de altíssima qualidade, que é a Ipsen, e produzi o livro. Foi feita uma edição preliminar 2023, com a qual eu busquei apoio financeiro para fazer a edição definitiva, que é essa edição 2024, editada agora. Então, basicamente, esse é o panorama geral do livro. Se vocês tiverem perguntas, vamos para isso. Não é nada muito teórico, é só uma breve apresentação. Eu fiz 360 filmes, sempre no mesmo formato, né? 6x6, o que dá talvez umas 2.000, 2.500 imagens distintas. Para fazer o livro, da digitalização, eu separei umas 400 imagens e fiz uns 3, 4 estudos dessa narrativa. Eu fiz maquetes, eu fiz uma maquete em PowerPoint para poder entender a sequência. Se alguém conhece Photoshop ou qualquer coisa do gênero, tem um programa auxiliar chamado Bridge, Adobe Bridge. E se fosse uma caixinha de imagens pequenininhas. Então, com esse programa que eu visualizei o desenvolvimento do livro, olhando pequenas sequências. Eu fiquei satisfeito com esses 150 imagens que eu peneirei. Passei para o programa de design gráfico. É um processo relativamente. Eu tenho uma boa memória do que eu fotografei. Eu tenho um traço do criador, como artista, aquilo que eu faço, em seguida eu me debruço para orar o que eu faço. Reflexão contínua sobre o processo de criação. Então, facilita muito a concepção e desenvolvimento do livro. Tenho a memória dos momentos, do dia que eu fotografei, o que aconteceu antes ou depois dessa imagem. É um pouco essa história do fazer da imagem, que não aparece na imagem. A imagem, o olhador, como autor, eu criei uma narrativa do tempo. O livro é uma estrutura temporal que você folheia de trás para frente, volta, retoma o livro. O olhador, não o leitor do livro, ele tem uma outra temporalidade. Qualquer um de vocês que tem o livro em mãos vai ter uma apreciação muito particular e peculiar, que é distinta. Ela é um contraponto a essa temporalidade que eu construí. Está costurado, literalmente. Está costurado. E a única pista que tem para suscitar memórias, lembranças ou vontade de visitar a avenida que lá esteve, ou tentar reconhecer os lugares, é a data. As imagens todas têm esse fio preto à volta. Isso aqui não é uma coisa desenhada. Isso aqui é uma indicação sutil de que a imagem que aqui está é um fotograma inteiro, é um negativo inteiro. Não houve corte, não houve manipulação, não tem Photoshop para acrescentar, pagar personagens. E tem uma particularidade no cantinho do filete, foi 2 triangulinhos, 2 marcas triangulares no cantinho do filete, que é a assinatura da câmera. A Hasselblad, o chassi do filme, tem essa marca, indica que foi feito nesse particular equipamento. Então, a escolha desse equipamento, essa câmera eu comprei em 82 e usei durante 40 anos. Ela tem essa extrema capacidade de render uma definição muito alta da cena.
Visto no caso da paisagem urbana, me parece essencial você ter essa informação quase táctil. Você, ao passar nos lugares, você não apreende esse dado da realidade, esse detalhe, o grãozinho de areia da ponta de cigarro, no rastro do cartaz, no fantasma daquela pessoa que deixou na passagem. Eu tenho imagens que eu aprecio muito, né, que são, eu marquei algumas aqui. Esta. O que é esta? Né? Quer dizer, tem outras páginas que esta. Né? Quer dizer, além dessa. Então, é, na fotografia existe sempre uma intenção, uma imagem que eu chamo de. Esse é meu processo, é um processo de todos os fotógrafos. Né? Há uma imagem conceito mental que preside a criação fotográfica. A aventura, ou a dificuldade, ou a beleza da fotografia está na. Como você toma essa imagem conceito mental e a coloca na câmera, no filme. É uma adaptação. A fotografia é uma adaptação dessa imagem, dessa percepção, desse insight para esse meio material de registro de informação. E essa intenção é parte racional, ela emerge. A realidade que está à frente da câmera, ela é 4D, pelo menos, né? Ela é tridimensional e é uma dimensão temporal. E nesse espaço acontecem coisas que você não tem controle. O universo é imprevisível, a vida é imprevisível. Então, o ato fotográfico envolve a aceitação e a busca dessa situação. Como é que eu lido com o acaso? Então, esta imagem que eu mostrei, que tem foi o último fotograma de um filme que eu estava fazendo a partir do museu. E claro que essa coisa de registrar o movimento na Paulista, que é muito passante, registrar como fantasma, como uma coisa etérea, está presente no trabalho. E eu já tinha um certo controle de que tempo de exposição, conforme a distância focal, eu vou ter um fantasma mais ou menos presente, ou mais ou menos evanescente. Essa imagem é uma sorte incrível de eu ter 7 personagens. São, é uma referência longínqua à Pirandello. Pois é, tem 7 pequenos pilares junto ao piso do vão vivo. Então, são 7 personagens, 7 pilares. E a placa contando Museu de Arte. Então, essa imagem tem muitas camadas de leitura e possível associação, obviamente, do surrealismo. Então, outra coisa que, no processo de criação da imagem, a realidade é tridimensional e temporal. A imagem resultante é estática e bidimensional. Essa construção bidimensional é uma colagem dessa situação tridimensional, temporal. Então, na imagem comparecem relações que, quando eu lá estava, não existem para o passante. Essa relação, a câmera está posicionada de uma maneira que existe essa diagonal. Isso não é consciente, a imagem não é consciente. Vou botar uma diagonal e botar um vertical. Não. Está no meu modo de ver. Essa composição, o quadrado é uma forma, uma composição fantástica. Ela não tem uma orientação determinada, não é horizontal nem vertical. Você tem o drama de compor com quadrado. O poste com a Avenida Paulista, sinalizando onde é. E essa figura é um modelo
Então, isso aqui é um tapume. Estavam reformando o antigo Banco Rural para virar a loja Riachuelo. Não importa, mas o que importa é que é uma moça que tem um olhar um pouco enigmático. Eu posicionei a câmera de modo que ela parece estar olhando para o olhador. Mas isso só resulta na imagem. Porque essa construção é uma representação que a gente constrói. Isso resulta. Da mesma forma que esta imagem aqui, no castelinho, que até hoje não demoliram, é uma imagem feita em contraluz, que é uma situação fotograficamente difícil. Né? A luz vem contra a câmera. E o importante desta imagem é um elemento passante, quase apagado, é um veículo. Então, eu só tenho esta imagem feita, não tem 50 tentativas. Diferentemente do hábito do motor drive, do fotografia digital, que só faz e olha em seguida para ver se saiu o que está fazendo. Fotografia em base no filme. Você faz, vai embora, 2, 3 dias depois revela, vê o que aconteceu. Você joga um pouco a mancha da revelação que acontecem. Então, essa é um pouco a questão da criação da imagem, como é que isso permeou o trabalho da medida. Duas coisas acontecem na ópera. Quando a gente decide começar, quando a gente decide encerrar. Às vezes, no meio, você desiste da obra. Né? Chegou a um ponto que eu não pretendia fazer 50 anos da Paulista, 100 anos de fotografia. Essa ideia de uma paisagem que está sempre em mutação, está sempre mudando, sempre em fluxo. Né? Me atraiu desde o começo. Quer dizer, essa coisa de ter os fantasmas, ter as relações entre uma edificação nova, uma edificação decadente, a degradação urbana, a corrosão urbana que na Paulista é muito evidente. Né? Em 83, 10 anos depois de ter sido feita aquela sinalização, o Caldura e o Martins fizeram, praticamente destruíram o paisagismo da Rosa Cria jogado fora. Então, os edifícios passivos dominando a paisagem. Eu achei que depois de um certo tempo, uma certa acumulação de circunstâncias e de eventos fotográficos, eu me dei por satisfeito. Quer dizer, em 2015 eu encerrei, em 2022 eu encerrei o trajetória filme fotográfico. No último ano que eu fotografei em filme, vendia essas câmeras todas foram vendidas. Eu não tenho saudade, porque ficou enviado a qualidade, aquilo que eu conseguia fazer na câmera, eu não tenho como fazer isso em digital. Razões financeiras, impacto também tecnológicas. E eu não acho, quer dizer, eu digo, ando na Paulista, porque eu fotografo outras coisas, passando pela Paulista, no caminho passando pela Paulista. Vejo que se eu fosse começar hoje em São João Paulista, eu teria muito material. Eu provavelmente seguiria com a mesma ideia, criticando esse tipo de aproximação. Esse silêncio permeia as imagens. Né? É uma câmera que eu uso, a principal câmera que é usada nesse trabalho é uma grande angular, que quase não parece que é grande angular. Essa capa foi feita com essa lente. Não parece grande angular, isso foi feito com a mesma lente. Então não tem deformação e ela me recorda as pinturas do Hopper. As pinturas do Hopper têm em geral,
uma perspectiva que não é uma perspectiva da visão normal. É uma cena muito ampla, porém sem deformação. Então, aquele estranhamento que a pintura dele carrega, faz pelas cores, pelos personagens, né, em larga medida é dada pela perspectiva. E esta câmera, esta lente particular, permite você articular essa composição, sem que, digamos, a ótica, a angular, o tele, se manifeste. Você reconheça que tem o dedo da uma tal lente, tal coisa. Este não é nem um segredo, apenas a releitura contínua do material me acordou para esse aspecto. Porque de onde vem o silêncio dessas imagens? É por esta construção, que parece que tirou o ar da cena. Eu acho que existe um tempo histórico no frequentar da avenida. Falar nada, porque eu, a maioria das fotografias foram feitas em fim de semana, no feriado. Porque esse controle do cenário, do vazio, era uma questão de observação. Né? Se você ficar parado 2 minutinhos, né, você vai ver que volte e meia, frente à câmera, nada passa. Ou passa alguém junto para estudar. Alguém que. Essa câmera no tripé, a câmera no tripé não tem essa pose tradicional, o cara ficar olhando assim, que chama a atenção, está sendo feita uma fotografia. A câmera fica no tripé, eu fico lá, no cabo disparador. Então, se tem um passante que se volta para olhar a câmera, é só apertar o cabinho e eu faço a cena. Não há um distanciamento entre cena e o fazedor da cena. Então, esse é o tempo, digamos assim. E tem um segundo tempo histórico, que é o tempo da edição das imagens. Esse meu editar o livro faz um jogo de paciência. Você vai colocando as imagens, vai olhando. O livro tem, vou recorrendo aqui ao exemplo, parte do livro, as imagens são solitárias. Isto é, ela conversa com o branco. E ela conversa com a imagem subsequente, antecedente. Então, existe um hábito no olhador do livro de folhear o livro. Então, não se dá conta da relação entre páginas do livro. As páginas anteriores das páginas subsequentes. Então, no livro, essa casa de Estrela da Consolação parece prata. Ela reaparece sempre entre terras e livro. Você lembra, está lá para trás. Se você olhar lá, você vai ver o intervalo de tempo que se deu. Então, esta imagem não dá para enxergar um pouco incrível. E um detalhe, as imagens todas têm um monte de informação muito detalhadas. Né? Então, aqui é uma sombra em pé da câmera. É um fiozinho. Bem discreto, bem discreto. Testemunho da presença do autor. E tem um reflexo cuidadosamente cultivado, digamos, e ele anuncia os vizinhos que aproximam, os 3D Hauser. Então, não há uma postura. Não sei se eu respondi a sua. Eu tenho vários livros em gestação, que sempre
Quando eu fiz a Paulista, era frequente eu fazer bases de cena. É uma cena que, por exemplo, se a nuvem se movendo no céu, eu posso fazer uma cena com o céu aberto, com o céu coberto, ou com um passante, ou sem um passante, um plano e contraplano, a ideia da narrativa já estava no fotografado. Então, eu tenho uma série de ensaios que têm essa natureza. Eu tenho ensaios sobre entradas de edifícios, eu tenho o trabalho feito em Chicago, no meu mestrado, um trabalho praticamente inédito, que são, e tem trabalho relativamente recente, que são sobre grafites, feito com uma leitura de peixe, que é uma visão relativamente inédita sobre a arte de rua. Várias coisas aí. Quem sabe reeditar esse livro, sabe? Eu me interessei pela imagem eletrônica muito antes dela ser fotografia, computação gráfica. Eu me interessei pela imagem eletrônica muito antes dela ser fotografia. Tenho um trabalho extenso em computação gráfica a partir de imagem fotográfica e sobre a imagem fotográfica e sobre a imagem histórica. Quando ela virou fotografia digital, na verdade, é computação gráfica. Né? Não é fotografia no sentido mais tradicional do filme. O que eu fiz foi abraçar câmeras de baixa resolução. A primeira câmera digital eu comprei em 2011, uma câmera cuja definição, cuja habilidade para construir representativa é uma fração dessa câmera aqui. Como uma escolha financeira e uma escolha estética. Já que eu vou ter que usar, eu vou usar esse de fotografar essa olho de peixe, é uma câmera de 3 megapixels. É uma câmera dos anos 1999. Então, eu faço uso dessas características, que é a equivalente digital da Hasselblad custa $15.000 lá. Foge completamente da possibilidade e do risco de você sair com uma câmera desse custo. Então, eu gosto de usar o registro digital por causa de poder experimentar as franjas da imagem digital, quer dizer, baixa resolução, né, etc. Me dei bem, ou tenho me dado bem. Algo mais? Se não, damos por encerrada a apresentação. Agradeço a atenção, as perguntas. Obrigado. Representante da nossa editora, Companhia de História, e gostaria também de convidá-los a ler a linda matéria, importante matéria que saiu hoje no Estado de São Paulo. Eu acho que é um marco importante, não só para a divulgação, mas também um marco para a Avenida Paulista, né? E o Fadon agora, nos contando aqui detalhes, eu me recordo muito bem que a cada vez que a gente passa na Avenida Paulista, nós temos os nossos espaços perfeitos, né? Então, aqui, Casa das Rosas, né? E eu acho que essa simbolização que o Fadon traz, para mim, enquanto historiador, é um marco, né? Na história não só da Paulista, mas também dessas transformações. Então, fica muito claro, Fadon, eu acho que o olhar é muito importante, esse recorte, né, da percepção dele. Eu tenho certeza que cada leitor vai ter a sua percepção, né, o seu olhar, como ele falou, à medida que você vai virando uma página para outra e o espaço de respiro, né, do branco nos leva a um momento de não só de reflexão, mas também de silêncio, né? Isso é muito impactante. Eu fico muito feliz de poder
divulgar e ter publicado essa obra. E gostaria que vocês também, cada qual com o seu olhar, né, fosse degustando. Eu acho que a fonte tem que ser, não degustando pelo sabor, mas pelo tempo do olhar. Então, muito obrigada a todos. Entrego para vocês o autor agora com um grande abraço. Muitas palmas.